Jonathan, Deus seja louvado. Vamos lá, capítulo 26, quem achou, diga graças a Deus. Nós vamos ler o versículo 1, depois o versículo 2, depois o 3º, depois o 12º, 13º, 14º, depois o 20º, 21º, 22º e fechamos no 23º. A temática dessa fala é missões em tempo de crise. Missões em tempo de crise. Capítulo 26, versículo 1 diz a Bíblia que havia fome na terra, além da primeira fome que fora nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu a ele o Senhor. Vamos lá? Quem apareceu a ele? Quem apareceu a ele? Apareceu a ele o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu lhe disser, peregrina nessa terra, eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Versículo 12, e semeou Isaque naquela mesma terra. Vamos lá? E semeou Isaque naquela mesma, e colheu naquele mesmo ano sem medidas. Porque colheu sem medidas? Porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão, e engrandecendo, até que se tornou muito grande, e possuía ovelha, e possuía vaca, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus tinham um comportamento. Vamos lá? Os filisteus o invejavam. Versículo 20, e os pastores de Gerar confiaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, que quer dizer contenda. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o nome de Sitna, que quer dizer inimizade. Partiu dali, cavou um outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o nome de Reobote. Diz: porque nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. 23, depois subiu dali a Beceba. Eu quero ouvir o maior coral do Brasil. Diga bem alto comigo: depois subiu dali a Beceba. Diga mais forte: depois subiu dali a Beceba. Pela vez última, diga: depois subiu dali a Beceba. Diga para pelo menos 2 pessoas: vamos a Beceba esta noite. Diga para pelo menos 2 pessoas: vamos a Beceba esta noite. Quem pode se assentar, tome seu assento. Quem pode se assentar, tome seu assento. Missões em tempo de crise. Missões em tempo de crise. O grande desafio da igreja atual, o grande desafio da igreja brasileira é fazer missões em tempo de crise. Nós lemos aqui a biografia de um grande personagem da Bíblia, por nome de Isaque. Existe na Bíblia um pouco mais de 2.390 biografias. 2.390 biografias. Nós lemos aqui a biografia de Isaque. O nome Isaque significa dizer riso. O nome Isaque significa dizer alegria. O nome Isaque significa dizer aquele que traz felicidade. O texto que agora lemos diz que havia fome na terra, além da primeira que fora nos dias de Abraão. Passaram-se 80 anos. No capítulo 12, versículo 10 do livro do Gênesis, diz que na época de Abraão havia uma fome. 80 anos depois, a cena da novela é a mesma. 80 anos depois, o filme é o mesmo. 80 anos depois, a história se repete. Qual? Fome na terra. A fome tinha 2 origens. Primeiro, a falta de alimento. Segundo, a falta de chuva. Devido à falta de chuva e à falta de alimento, havia fome na terra. Hoje, o mundo atual vivencia a mesma dificuldade que Isaque estava vivendo. O planeta tem 510 milhões de quilômetros quadrados. Dos 510 milhões de quilômetros quadrados do planeta, existe aproximadamente
7 bilhões e 800 milhões de habitantes. 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. Dos 7 bilhões e 800 milhões de habitantes, segundo a OMC, a Organização Mundial do Comércio, existe aproximadamente 800 milhões de pessoas passando fome. 800 milhões de pessoas que não têm comida para colocar na sua mesa. 1 em cada 9 pessoas do planeta todos os dias vão dormir com fome. 1 em cada 9 pessoas do planeta todo dia vai dormir com fome. No Brasil, dos 205 milhões de habitantes existentes, nós temos 7 milhões e 200 mil pessoas que estão passando necessidade, privações. São pessoas que não têm um prato de comida para colocar na mesa. São pessoas que não têm uma colher de feijão, uma colher de arroz para colocar na mesa. Todos os dias no planeta morre aproximadamente 237 mil pessoas. Por minuto morre aproximadamente 165 pessoas. Por hora morre aproximadamente 9 mil pessoas. E por dia morre 237 mil pessoas. Dessas 237 mil pessoas que morrem todos os dias no planeta, 28.306 pessoas morrem de fome diariamente. Hoje, dia 26 de abril, talvez você nem notou, talvez você nem percebeu, talvez você nem agradeceu a Deus porque está chovendo, nem agradeceu a Deus porque está vivo. Hoje, 23 mil e mais de 306 pessoas morreram no planeta com fome, porque não tem comida para colocar na mesa. Mas não é só a fome que assola o mundo, não é só a fome que assusta o mundo. A crise hídrica, a falta de água também assusta o mundo. Aproximadamente 40% da população mundial sofre com a água. Isso dá o equivalente a 2 milhões e 800 mil pessoas têm dificuldade de ter a água na sua casa. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, até 2050 nós teremos um total de 4 bilhões e 800 milhões de pessoas que não terão água para tomar. Só para os irmãos terem uma ideia, 12% de toda a água potável corrente está no Brasil, mas apenas 3% da população mundial mora no Brasil. E a crise hídrica no Brasil é porque a maior concentração de água está na região norte, está no Amazonas, está no Pará, está no Amapá, está no Acre, onde tem a menor concentração de população do Brasil. O ano passado, 3 estados do Sudeste sofreram terrivelmente com a seca: São Paulo, Rio de Janeiro e também o estado de Minas Gerais. O que eu quero dizer com isso, pastor, o desespero foi tão grande que até o governo de São Paulo contratou uma ONG chamada Índio Cobra Coral, que eles acreditam que um espírito encarna nesse índio e eles fazem chover. É um godo, porque esta ONG foi contratada em 2013. 2013 não choveu, 2014 não choveu, 2015 nós tivemos dificuldade com chuva. Aí o governo da Austrália resolveu contratar eles para lá, e que lá vão para a Austrália os cobra coral, porque quem manda na chuva é Deus de Israel. Quando Deus quer que chove, chove mesmo. Quem me entende, diga glória ao nome de Jesus. E havia fome na terra, além das primeiras que foram nos dias de Abraão. Isaac assenta, Isaac põe, Isaac deposita em seu coração desejo de migrar até o Egito. Observe, na crise, pastor, o que eu devo fazer? Em primeiro lugar, na crise você precisa ouvir a voz de Deus. Na crise é necessário ouvir a voz de Deus. Não adianta escabelar-se, não adianta coçar a cabeça, não adianta ranger os dentes, não adianta murmurar,
Não adianta criticar, não adianta fechar a mão, não adianta ficar triste. Na crise é necessário ouvir a voz de Deus. Versículo 2: e apareceu a ele o Senhor. Vamos lá? Quem apareceu a ele? Quem apareceu a ele? O Senhor. A etimologia, ou a expressão Senhor, aparece na Bíblia um pouco mais de 2.500 vezes. A palavra Senhor aparece na Bíblia um pouco mais de 2.500 vezes. A palavra Senhor quer dizer soberano. A palavra Senhor quer dizer aquele que tem. A palavra Senhor quer dizer aquele que pode. A palavra Senhor quer dizer aquele que faz. A palavra Senhor quer dizer aquele que tem capacidade de suprir as necessidades. Quem estava falando com Isaac era aquele que tinha poder para suprir todas as suas necessidades. Pois na antiga aliança, ou no Antigo Testamento, Deus comunicava-se, ou Deus revelava-se, ou Deus apresentava-se ao ser humano, ao homem, pelo menos através de 5 formas, pelo menos através de 5 maneiras. Primeira forma que Deus se comunicava com o homem era chamada revelação sobrenatural. A revelação sobrenatural era a manifestação do próprio Yahvé, do próprio El Shaddai, do próprio Deus. Quando Deus manifestava-se a alguém de forma literal, era chamada revelação sobrenatural. Segunda forma que Deus se revelava ao homem era chamada revelação natural. Essa revelação natural dava-se através de sonho. Quando o homem sonhava e o sonho tinha a interpretação cabal, era chamada de revelação natural. Terceira forma que Deus comunicava-se com o homem era chamada de revelação teofânica. A teofania era a manifestação visível de Cristo Jesus da antiga aliança. Quarta forma que Deus se comunicava com o homem era chamada revelação profética. Quando o homem consultava o profeta, o profeta consultava Deus e Deus dava-lhe a resposta. Quinta forma que Deus comunicava-se com o homem era chamada revelação sacerdotal, que dava-se através de 2 pedras que tinha por nome de Urim e Tumim. Apareceu o Senhor a Isaac e lhe deu uma ordem: não desças ao Egito. No sentido literal, o Egito era a maior potência econômica da época. No sentido literal, no Egito não havia escassez de alimento, não havia escassez de comida. Mas no sentido figurado, conjecturando o texto, quando a Bíblia diz descer ao Egito, a Bíblia está dizendo que está regredindo. A Bíblia está dizendo que está voltando para trás. Descer ao Egito é uma decadência moral. Descer ao Egito é uma decadência moral, é uma decadência espiritual. Por quê, pastor? Guarde isso, nunca mais esqueça. Na hora da crise, nós somos tentados a ter aliança com quem Deus não tem aliança. Na hora da crise, nós somos tentados a ser amigo de quem Deus é inimigo. Na hora da crise, nós somos tentados a estar perto de quem Deus está longe. Na hora da crise, nós somos tentados a abraçar a quem Deus virou as costas. Na hora da crise, nós somos tentados a estender a mão para quem Deus encolheu o braço. O espírito de profecia diz na minha boca esta noite: Deus tem uma palavra para você. Venha o que vier, aconteça o que lhe acontecer, não desças para o Egito. Não desças para o Egito. Fique onde Deus te colocou, porque aonde Deus te colocou, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Receba esse conselho desse simples pregador. Receba esse conselho desse simples pastor. Não queira ser amigo de quem Deus é inimigo. Nunca queira abraçar um homem a quem Deus rejeitou. Nunca queira ajudar a quem Deus colocou na prova. Não queira estender a mão para quem Deus encolheu o braço. O Senhor está lhe dizendo esta noite: fica onde Ele te colocou. Não vai para o Egito. Fica onde Ele te colocou, porque aonde Deus te colocou, Ele vai te abençoar. Se você crê, diga glória a Deus. O Senhor diz a Isaac: habita em Gerar.
A palavra gerar quer dizer alojamento, que vem de algo provisório, que vem de algo transitório. Pastor Moura, meu companheiro da grande extensão, lá de Suzano, a palavra gerar quer dizer transitório, quer dizer algo provisório, quer dizer algo passageiro, quer dizer algo como passar uma noite, como passar uma estadia, como passar um momento. É como que Deus estivesse dizendo a Isaac: a crise é passageira, a falta de chuva é passageira, a falta de água é passageira. Essa palavra é viva, pastor Cicino. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Esta luta é passageira, essa prova é passageira, essa tribulação é passageira, essa luta é passageira. A crise vai passar, a crise vai passar, a crise vai passar. Na crise, o que eu devo fazer, pastor? Na crise, siga a direção. Na crise, siga a direção. Na crise, siga a direção. Versículo 3 diz Deus a Isaac: habita na terra, porque eu te faço duas promessas. Primeira, eu serei contigo. Segunda, eu vou te abençoar. Primeira, eu serei contigo. Segunda, eu vou te abençoar. Habita na terra, mas a terra não chove. Habita nela, mas a terra é improdutiva. Habita nela, mas a terra, o solo é estéril. Habita nela, mas a terra não produz nada. Habita nela, mas a terra não nasce nada. Habita nela, mas na terra não nasce nem abacaxi. Habita nela, não nasce nem tomate. Habita nela. Siga a direção, meu irmão. Siga a direção, meu irmão. Siga a direção. Pastor Rafael Belo, o diferencial não é o lugar, o diferencial é quem está por trás do lugar. O diferencial não é a terra, o diferencial é quem está por trás da terra. O diferencial não é onde você trabalha, o diferencial é quem está por trás onde você trabalha. O diferencial não é onde você congrega, o diferencial é quem está por trás de onde você congrega. Por quê, pastor? Não era a terra que era abençoada, era Isaac que era abençoado. Adão e Eva estavam no paraíso, e no paraíso eles foram derrotados. Jesus estava no deserto, mas no deserto, Júnior, meu amigo, Jesus saiu vencedor. Ló estava nas Campinas Verdes, Manuel da Guia e verdejante de Sodoma e Gomorra, e lá ele se perdeu. Abraão estava no meio dos espinhos e dos pedregais, e lá ele saiu vencedor. Não é o lugar, é quem está por trás do lugar. Você pode morar em qualquer lugar, pode morar na rua Perna de Cobra, na Travessa Subaco de Onça, no bairro Buraco do Sapo, mas se Deus falou que vai te abençoar, Deus vai te abençoar. O espírito de profecia diz da minha boca, e quem estiver ouvindo a voz de Deus, recebe esta noite. Deus vai te dar uma direção. Alguém está pensando, alguém está deduzindo que você vai morrer na crise. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: em meio à crise eu vou te dar uma direção. Em meio à crise eu vou te dar uma direção. Em meio à crise eu vou te dar uma direção. Deus vai dar direção. Profetiza para 3 pessoas dizendo: receba direção, receba direção, receba direção, receba direção, receba direção. Na crise, siga a direção. Na crise, ai, chama. Você só vai sofrer na crise se você quiser. Você só vai sofrer na crise se você quiser, porque Deus está lhe dizendo: você deve na crise seguir a direção, meu filho. Deve seguir um sinal, meu filho. Deve seguir a orientação, meu filho. Deve ficar onde Deus te mandar. Não vai onde linguarudo quer que você vai, não. Não vai onde alguém perdido quer que você vá, não. Vai na direção certa. Vai na direção certa. Vai na direção certa.
Terceiro lugar, o que eu devo fazer na crise, pastor? Na crise, faça o que a maioria não está acostumada a fazer. Na crise, aprenda a fazer o que a maioria não está acostumado a fazer. Se você fizer o que a maioria não está preparado para fazer, prepare para receber o que a maioria não está preparado para receber. Eu não entendi, vou repetir de novo. Faça o que a maioria não está preparado para fazer, e prepare para receber o que a maioria não está preparada para receber. Diga glória a Deus se você crê. O que é que Isaac faz no meio da crise, pastor? Versículo 12: e semeou Isaac na mesma terra. No meio da crise, Isaac não come a semente. No meio da crise, Isaac não guarda a semente. No meio da crise, Isaac semeia a semente. Só sabe o poder de uma semente quem foi agricultor rural como eu fui. Só sabe o poder de uma semente quem foi agricultor rural como eu fui. Você tem uma semente, um caroço de milho, você joga, só tem ele, mas você joga na terra. E quando o pé de milho nasce às vezes 4 espigas, que dá mais de 1000 caroços. Você lança um e colhe mais de 1000. Aprenda a fazer o que a maioria não está preparado a fazer. Outro dia eu fui desafiado, o Júlio Ribeiro, que os meninos não respeitam a gente, mas não, respeita não. Ele chegou para mim, meteu o dedo no meu nariz, pastor, porque os pregadores não têm coragem de pregar o que o povo quer ouvir. Eu disse, uma boa oportunidade, filho, de tu começar a pregar o que ninguém tem coragem de pregar. Uma boa oportunidade, nego, de tu pregar o que ninguém tem coragem de pregar. Faça o que a maioria não está preparada para fazer. Ninguém ora, ora em você. Ninguém jejua, jejua você. Ninguém quer viver em santidade, vive em santidade você. Ninguém quer adorar, adore você. Ninguém quer dar glória, dê glória em você. Ninguém quer ir para o monte, vai para o monte você. Ninguém quer ler a Bíblia, lê a Bíblia você. Ninguém quer pregar, prega você. Ninguém quer cantar, canta você. Ninguém quer adorar, adora você. Segura na mão de alguém. Não é Facebook e nem é Zap. Não é Facebook nem é Zap. E também não é do meu perfil. Pastor, se não é do seu perfil, então por que o senhor vai fazer isso? Outro dia eu fui pregar numa igreja. O irmão disse, pastor, eu lembro quando o senhor começou a pregar, o senhor não mandava ninguém pegar na mão, né? E agora o senhor está mandando. Eu disse aqui na época que eu comecei a pregar, o povo era mais espiritual, meu irmão. O povo era mais crente. Então deixa eu lhe explicar. Para ter fogo é necessário ter a consequência da reação química entre 4 componentes, quais formam chamados tetraédricos, que são eles combustível, comburente, calor e reação em cadeia. Sem combustível, sem comburente, sem calor, sem reação em cadeia, não existe fogo, que é todo material ou toda matéria que entra sem combustão, formando-se chama. O combustível pode ser encontrado no estado sólido, líquido e gasoso. O sólido e os líquidos se gasificam para queimar na superfície, e o gasoso queima mais rapidamente. Esta é a linguagem técnica. Agora, para ter fogo é necessário, pastor Cecino, ter o positivo e o negativo. O positivo e o negativo. O positivo e o negativo. É por isso que a gente manda pegar na mão, porque quem está adorando a Deus é positivo e quem não está adorando é o negativo. Então une-se, ajunta o positivo com o negativo. Pastor, pera aí, pastor. Pera aí, pastor. Se a pessoa que estiver do meu lado for positivo, positivo com positivo, queima tudo. Positivo com positivo, pega fogo. O que é que Isaac faz? Isaac semeia, vamos lá. Isaac semeia, vamos lá. Isaac. Zé, já dá para fechar aqui, Zé, mas eu tenho uma linha de raciocínio, então não posso fechar aqui, tá bom? Fica ligado aí, né? Isaac semeia. A lei da semeadura é real. A lei da semeadura é divina. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque de Deus ninguém zomba.
tudo aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6 diz a Bíblia: pela manhã semeie a tua semente, e à tarde não retire as tuas mãos, porque tu não sabe qual vai prosperar, se é esta ou se é aquela, ou se ambas igualmente serão boa. Eu não entendi, pastor. A lei da semeadura é real. Tem gente que reclama da vida, mas qual é a semente que você anda semeando? Tem que reclama do ministério, mas qual é a semente que você está semeando? Ninguém fala comigo, mas você fala com quem? Ninguém me ajuda, mas você ajuda quem? Ninguém me abençoa, mas você abençoa quem? Ninguém ora por mim, mas tu ora por quem? Ninguém visita a minha casa, mas você visita a casa de quem? Ninguém me convida para jantar, mas você convida quem para jantar? Ninguém adora quando eu canto, mas quando os outros cantam, você adora? Ninguém adora quando eu prego, mas quando os outros pregam, você adora? Isaac semeou naquela terra e colheu no mesmo ano, Empreste a tua boca ao Espírito Santo e profetize para pelo menos 2 pessoas e diga para ele: não vai ser em 2017 não, é ainda em 2016. Diga: é ainda em 2016. Diga: é ainda em 2016. Prepare para uma grande colheita. 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 Porque Isaac colheu no mesmo ano. Porque Isaac colheu no mesmo ano. Porque a Dilma perdeu o mandato, não os senhores. Porque o Michel Temer assumiu a presidência, não senhores. Porque Eduardo Cunha caiu, não senhores. Porque o Supremo Tribunal Federal mudou as leis, não senhores. Porque Renan Calheiro mudou o projeto, não senhores. Ele colheu por quê? Porque voltou a chover na terra, não senhores. Porque era um bom agricultor, não senhores. Porque ele colheu, porque a sua semente era transgênica, não senhores. Porque a terra dele era como terra do Mato Grosso ou de Rondônia, que dá soja até na sombra, não senhores. Ele colheu porque o Senhor o abençoava. Ele colheu porque o Senhor o abençoava. O Espírito de profecia está dizendo na minha boca: você vai colher, porque em meio à crise Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Eu gosto da palavra bênção, no grego eulogia. Eu gosto do hebraico baraka, tanto eulogia como baraka, traduzida para a língua portuguesa, quer dizer aquilo que denota a concessão de bens materiais ou espirituais. Quando Deus diz que alguém vai obter, alguém vai adquirir, alguém vai conquistar, alguém vai receber, alguém vai tomar posse de uma bênção, isso implica dizermos que a bênção pode ser material ou pode ser espiritual. Pode ser material ou pode ser espiritual. Deus está lhe dizendo que em meio à crise Ele vai lhe abençoar. Esta bênção pode ser material ou ela pode ser espiritual. Deus está lhe dizendo: essa bênção pode ser material ou pode ser espiritual. Eu não entendi, pastor. A Bíblia diz em Efésios 1:3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Provérbios 10:22 que a bênção do Senhor ela enriquece e não acrescenta dores. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10 versículo 6 sobre, quer dizer, acima da cabeça do justo há, do verbo haver, quer dizer, existe sobre a sua cabeça bênção, sobre a tua cabeça não tem maldição, sobre a tua cabeça não tem praga, sobre a tua cabeça existe bênção. E tem gente que fica preocupado: pastor, mas alguém me jogou praga. Ah, pastor, alguém está me invejando, alguém quer ver a minha destruição. Meu irmão, Deus tem uma especialidade que está em Deuteronômio capítulo 24 versículos 5 e 6, diz a Bíblia: Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. A maldição
Pega na mão de alguém, sacode a mão de alguém, diga: toda maldição contra a tua vida, Deus vai transformar ela em bênção. Diga: em bênção, 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 diga: em bênção. Só quem crê, abra a boca, solte a voz. Abra a boca. Quarto lugar, em tempo de crise, não ouça os invejosos. Quarto lugar, em tempo de crise, não ouça os invejosos. E prosperou Isaac, e comprou ovelha, e comprou gado, e tinha muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Segundo o dicionário, inveja significa dizer sentimento de ódio que é nutrido pela prosperidade de alguém. Inveja quer dizer sentimento de ódio que alguém nutre por ver a prosperidade de outrem. Traduzindo, inveja é dor de cotovelo. Traduzindo, inveja é falta de capacidade. Deixa eu lhe dar essa palavra: em tempo de crise, não ouça o invejoso. Por quê, pastor? O invejoso fala mesmo. Eu não entendi. Se você ficar quietinho no seu banco, ele vai chamar você de frio, vai dizer que você é gelado. Se você é sanguíneo, igualmente a mim, dá um ninja, um Kung Fu, um Shaolin na presença do Senhor, vai chamar você de menino. Se você prega a sua Bíblia, vai dizer que você só sabe falar Bíblia, 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 Bíblia. Se você é avivalista, diz que você grita demais. Se você prega na hermenêutica, na homilética, vai chamar você de gelado, de bifão, de cru. Se você dá lugar mesmo ao Espírito Santo, vai dizer que você não cresceu espiritualmente. Se você é gordo, é porque você não jejuma. Se você é magro, é que é tão ruim que não engorda. Se corta o cabelo, é porque é muito radical. Se tem o cabelo grande, é porque está desviando. Se faz festa, é porque gasta dinheiro fazendo festa. Se não faz festa, é porque o pastor fica com dinheiro todo. Se o pastor Cizinho, o pastor Raul, dá oportunidade para outros pregadores pregar, é porque agora pulverizou. Todo mundo está pregando. Se põe só um grupinho para pregar, não dá oportunidade por mais novo. Qualquer jeito o invejoso vai falar, mas deixa ele falar, deixa ele ranger o dente, deixa ficar com raiva. É Deus que vai abençoar, é Deus que vai abençoar, é Deus que vai abençoar. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Quem crê que é Deus, abra a boca, salte a voz. Quem está me entendendo, diga aleluia. Eu recebi uma visita do irmão Eliezer Boys, pastor meu amigo, e quando eu morava na favela, e um dia eu estava lá na favela, aí passou um invejoso, disse: ora tanto, mas ora tanto que não sai dessa favela. Passou um dia depois, eu comprei uma casinha, comprei um jumentozinho, um carrinhozinho para mim andar. O mesmo invejoso passou lá e disse: só pode estar vendendo droga. Não é possível, não é possível. Estava na favela outro dia, já comprou casa. É assim, meu irmão, invejoso. Se você tem, ele fala. Se você não tem, ele fala. Se você faz, ele fala. Outro dia, Eliseu Rodrigues, o menino perguntou para mim: pastor, eu gostaria que ninguém nunca me invejasse. Eu disse: aprenda 3 coisas. Ele disse: primeira, eu disse: nunca faça nada. Ele disse: segunda, nunca tenha nada. Terceira, nunca saiba de nada. Ele disse: eu não entendi. Não quer ser invejado, não faça nada, não tenha nada e não saiba de nada. Porque quem sabe, o filisteu fala mal. Quem faz, o filisteu fala mal. Quem tem, o filisteu fala mal. Mas deixa o filisteu gastar a saliva, gastar a língua. É Deus quem vai abençoar. É Deus quem vai abençoar. É Deus quem vai abençoar. Sacode 3 pessoas e diga: é Deus quem vai abençoar. É Deus. Quinto lugar, na hora da crise, volte pelo caminho do Pai.
Na hora da crise, volte pelo caminho do Pai. Na hora da crise, volte pelo caminho do Pai. Versículo 18: e tornou a Isaque cavar os mesmos poços de água que cavaram-se nos dias de Abraão. Aprenda isso, meu irmão, e nunca mais esqueça. É necessário voltar às primeiras obras. É necessário, na hora de crise, voltar ao princípio. É necessário, na hora de crise, voltar ao caminho do Pai. Eu lembro de Ezequiel capítulo 47, quando o anjo do Senhor leva Ezequiel. O anjo do Senhor levou, mas a Bíblia diz que trouxe pelo mesmo caminho. É diferente de Elias, do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15, quando Deus diz: Elias, volta pelo teu caminho. A Ezequiel, o anjo do Senhor leva e traz pelo mesmo caminho, mas a Elias, o Senhor diz a Elias: volta pelo caminho. Porque quando Deus leva alguém, Deus Ele mesmo traz. Mas quando alguém vai com seus próprios pés, ele tem que voltar sozinho. Quando Deus leva alguém, Deus Ele mesmo traz. Mas quando alguém vai com seus próprios pés, ele tem que voltar sozinho. A igreja no Brasil passa por 3 crises. A igreja no Brasil passa por 3 crises. Primeira crise, a crise da falta do ensino da palavra. A crise da falta do ensino da palavra. Nós temos informação, mas não temos formação. Nós temos informação, mas não temos formação. Isaías 43, pastor Cizinho: assim diz aquele que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Jacó é criado, mas Israel é formado. A gente tem, Lorinaldo, informação, mas não tem formação. A informação está aqui, ó, está na mão. Eu nunca vi o povo conhecer tanto grego, hebraico, latim e aramaico. Eu nunca vi o pessoal tão analfabeto de Bíblia como nos últimos dias da história brasileira. Eles conhecem de história judaica, conhecem de tudo, mas não conhecem a Bíblia Sagrada. A igreja brasileira está vivendo a primeira crise, a crise da falta do ensino da palavra. Segunda crise que a igreja brasileira está vivendo, a crise do modismo em nome do avivamento. Avivamento não tem modismo. Avivamento tem 2 bases. Avivamento tem 2 alicerces. Avivamento tem 2 trilhos: oração e Bíblia. Bíblia e oração. Oração e Bíblia. Bíblia e oração. Companheiros que me ouvem, pastores de igreja que me ouvem, nunca mais esqueça essa frase: tudo aquilo que você faz para atrair o povo, você deve manter, senão o povo não vai ficar com você. Tudo aquilo que você faz para atrair o povo, você deve manter. Todo dia vai ter que inventar uma campanha, todo dia vai ter que inventar. Uma hora vai acabar o óleo ungido de Israel, uma hora vai acabar a lama do Rio Jordão, uma hora vai acabar a água do Rio Vermelho. A igreja não precisa de modismo. Em nome do avivamento, é necessário na hora da crise. O que fazer, pastor Moisés? Na hora da crise, volte a fazer o que nossos pais faziam. Na hora da crise, é hora de se arrepender. Na hora da crise, não é hora de rasgar a veste, não, é hora de rasgar o coração. Na hora da crise, é hora de jejuar. Na hora da crise, não é hora de bater palma, não, é hora de se humilhar. Na hora da crise, é hora de orar. É hora de orar. É hora de orar. Quem me entende, diga glória a Deus esta noite. Quem me entende, diga aleluia. Na hora da crise, o que eu devo fazer? Eu estou preparando para encerrar. 1 minuto e meio eu ensino. Na hora da crise, aprenda a cavar poços. Vamos lá? Na hora da crise, aprenda a cavar poços. Vamos lá? Na hora da crise, aprenda a cavar poços.
Posso. Por quê, pastor? Crise é oportunidade para crescimento. Na crise existe dois grupos. Primeiro, os que ficam chorando. Segundo, os que vendem lenço. A escolha é sua. Vai ficar chorando ou vai vender lenço? Vai ficar chorando ou vai vender lenço? Vai ficar chorando ou vai vender lenço? Na crise, aprenda a cavar poços. Deus está levantando no Brasil uma geração de cavadores de poço. Deus está levantando no Brasil uma geração de cavadores de poço, que não vai deixar os entulhos, que não vai deixar a sujeira. Esse poço que você está cavando, ele vai jorrar água cristalina, ele vai brotar, ele vai brotar, ele vai surgir água. Solte a voz e adore. Esta geração de cavadores de poço, eu quero chamar de puxadores de fila. Pastor, quem são os puxadores de fila? São aqueles como Barnabé, de Atos capítulo 4, versículo 37, que vende a sua herdade e deposita aos pés dos apóstolos. Provavelmente na sua época muita gente fazia isso, mas foi Barnabé quem puxou a fila. Foi Barnabé quem puxou a fila. Foi Barnabé o primeiro a fazer isto. Deus está levantando uma geração de puxadores de fila. Alguém que em vez de mandar, ele faz. Alguém que em vez de incentivar alguém a orar, ele mesmo vai orar. Alguém que em vez de incentivar alguém a pregar, ele mesmo vai pregar. Alguém que em vez de incentivar alguém a viver em santidade, ele mesmo vai viver em santidade. Alguém que em vez de incentivar alguém a adorar, ele mesmo vai adorar. Deus está levantando uma geração de puxadores. Cadê os puxadores de fila? Cadê os puxadores de fila? Cadê os puxadores de fila? Atrás de você virá uma geração. Você vai marcar a tua geração. É você que Deus vai usar. É você que Deus vai encher. É você que Deus vai capacitar. É você que vai pregar. É você que vai cantar. É você que vai profetizar. É você. Crise é oportunidade para crescimento. Crise é oportunidade para crescimento. Ele cava o primeiro poço